para continuar falando com vocês. E aí, Tati, você pediu sem querer? Achei que você quisesse mostrar o seu line skin para a galera. Então vamos lá, gente. Aproveitar já responder uma das perguntas que eu tinha recebido agora há pouco. A durabilidade do estímulo de colágeno que os bioestimuladores fazem é uma média de 2 anos. Só que o que eu recomendo? Eu recomendo que, pelo menos a cada ano, a gente faça uma nova aplicação, porque a gente está envelhecendo, né? O processo, assim, né? É de ladeira abaixo. Então, como a gente continua sempre envelhecendo, quanto mais colágeno a gente tiver, melhor. Né? Se tiver sobrando, ótimo, nosso corpo guarda e a pele fica super ultra firme. Se estiver faltando, ela fica do jeito que ela tem que ficar, porque ela vai recebendo o colágeno que ela precisa. Deixa eu ver, eu não quero ficar de óculos, porque senão fica o ring light na frente. Vamos lá. Tenho vontade de fazer rinomodelação definitiva. Você indica? Gente, de uma maneira geral, não. Eu indico quem quer mexer no nariz fazer cirurgia plástica. A rinomodelação definitiva é um procedimento que não existe, né? Trata-se de uma rinoplastia fechada. É quando a gente faz toda a cirurgia de plástica do nariz por dentro do nariz, sem abrir as laterais. Né? E alguns profissionais, eu sei que têm habilitação, outros conseguiram liminar na justiça e fazem, mas, sinceramente, assim, eu não vou ser a pessoa que vou indicar esse procedimento, não. Tá? Eu acho que dentro da área da cirurgia plástica, a rinoplastia é uma das cirurgias mais delicadas, mais complexas, e eu realmente recomendo que seja realizado por profissional que tenha especialização em rinoplastia. Vamos lá. Segunda pergunta. Vamos ver. Vi os vídeos seus no YouTube. Me alertou muito e entendi toda a explicação na qual você deu. Abriu meus olhos. Que bom, Douglas, fico feliz, né? Assim, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue fazer escolhas acertadas, né? Então, eu recomendo realmente que vocês, que são pacientes, né, que são leigos, procurem sempre ter o maior acervo, o maior número de informação possível sobre o procedimento que vocês querem fazer, sobre o profissional que vocês vão escolher, porque essa é a proteção que a gente tem, né? Então, realmente, assim, eu procuro ser bem transparente sobre o que a gente pode esperar dos procedimentos, o que eu já fiz e deu certo, o que eu já fiz e não deu certo, não deu certo. Meu objetivo é ajudar vocês mesmo, tá? Qual a sua opinião sobre o colágeno em pó, Verisol? Ele realmente tem algum efeito na pele? Então, vou contar para vocês como é que funciona o colágeno Verisol. O colágeno Verisol, ele é como se fosse um fragmento do tipo de colágeno que a gente vai utilizar para formar pele, cabelo e unha. E aí, quando a gente toma o colágeno Verisol e o nosso corpo encontra, né, na circulação fragmentos desse tipo de colágeno, o nosso corpo entende que está tendo quebra deste tipo de colágeno e que é preciso produzir mais. Então, de fato, ele vai dar início ao processo de produção de colágeno pelo nosso corpo e vai desencadear o processo que vai ter melhora da pele. Mas, para que você produza de fato colágeno, você tem que ter o alimento ou a suplementação adequada dos aminoácidos para que o seu corpo possa sintetizar. Então, essas 2,5 gramas que a gente toma de colágeno Verisol, ela não vai suprir a necessidade de colágeno do seu corpo. Essas 2,5 gramas, elas não vão se distribuir pelo corpo inteiro para melhorar a pele, cabelo e unha. Né? A maior parte das pessoas desconhece essa informação, mas ele é um sinalizador.
Então, esses 2,5 gramas que a gente toma de Verisol avisa para o nosso corpo: olha, estamos tendo quebra de colágeno, precisamos produzir mais colágeno. E o nosso corpo vai se utilizar da proteína, que pode vir da dieta, que pode vir da suplementação, e vai de Manda mensagem para a Júlia dizendo que eu vou fazer o Pix. Ai, gente, é uma graça, né? Eu no meio da live. Deu para entender sobre o colágeno Verisol, pessoal? Obrigada, Douglas. Chegando agora, você consegue me responder algumas dúvidas sobre o Line Skin? Consigo. Só falar. Dan, avisa para a Júlia que já vou fazer, que eu tenho que carregar o celular para fazer o Pix. Pega aqui esse celular para carregar, por favor. Consigo. Consigo sim. Assim, quer dizer, consigo. Se eu souber a resposta, eu consigo, tá, pessoal? Manda aí. Edna, fiz radiese 3 vezes. Não vi tanto resultado. Devo fazer outra marca? Edna, ótima pergunta, gente. Ótima pergunta. Por quê? Porque tem que saber. Você fez radiese, mas você fez uma caixa só de radiese ou fez 2 caixas? Qual foi a área do rosto que você utilizou radiese? Foi o rosto? Foi o pescoço? Vê se você consegue me responder essas perguntas que eu estou te devolvendo para eu poder te ajudar a analisar. Né? Eu acho sempre válido a gente testar outros produtos para ver qual é o produto que o nosso corpo responde melhor. Né? Com os bioestimuladores é igual com qualquer outra coisa da nossa vida. Tem gente que gosta mais de laranja, tem gente que gosta mais de pera, tem gente que laranja dá dor de estômago e não pode comer. Então, assim, nós somos seres únicos, somos seres individuais e a gente tem que saber qual é o melhor bioestimulador para a gente. O Radiese é um bioestimulador que eu utilizo quando eu não quero muito volume. Ele não me dá tanto volume quanto o Sculptra, mas também depende de como eu vou estar utilizando o Radiese. Eu vou estar utilizando ele puro? Eu vou estar utilizando ele diluído? Então, assim, tudo depende de qual é a sua necessidade e como ele está sendo utilizado. Além do objetivo dessa segunda live, né? Que é falar assim, além de que depende de como o seu organismo vai responder. O quanto você está atacando o seu organismo com vários outros fatores pró-inflamatórios, né? Visto que o bioestimulador de colágeno, ele é um causador de inflamação. Se você tem várias outras inflamações acontecendo concomitantemente com o bioestimulador, o seu corpo vai ter que escolher as guerras que ele vai ter mais chances de batalhar e ganhar. Dan, queria água também! Ai, a pessoa. Vamos lá. Me responde aí, Edna. Quais são os Mimeira? Daniele pergunta, queria água. Não entendi a sua pergunta. Entendeu sobre o Verisol? Quais são os minerais? Gente, minerais que não podem faltar? Olha, tudo depende, assim, não pode faltar nenhum, né? De todos os minerais que a gente faz uso dos nossos processos químicos, não pode faltar nenhum. Mas o que a gente costuma checar como é que está a dosagem através dos exames seriam o magnésio, o zinco, o cobre, o selênio, né? Então, assim, quando a gente pensa, a gente tem que pensar em saúde da tireoide, a gente tem que pensar em saúde óssea, né? Todo o processo de envelhecimento começa com uma remodelação óssea, com uma reabsorção de tecido ósseo. Então, a gente tem que estar pensando, obviamente, no magnésio, a gente tem que estar pensando na vitamina D, a vitamina D que vai fixar o cálcio nos ossos, né? O cálcio é o que menos, assim, a gente precisa suplementar, porque a gente tem muitas fontes de cálcio na alimentação. Mas magnésio, zinco, cobre, selênio. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma. Zinco, cobre, selênio, manganês. Basicamente, os que a gente precisa para as reações químicas que a gente tem que realizar. Minerais, já respondi. Posso
mostrar meu resultado se você quiser. Gente, quem que perguntou aí se queria fazer dúvidas sobre o Line Skin? Tati, se quiser entrar na live para mostrar, a Tati é uma paciente minha que fez Line Skin. Se quiser entrar, eu te chamo, é só pedir. Michele, há 2 meses fiz Line Skin. Olhos, bochecha, boca. Tive que fazer refinamento em algumas áreas. Depois disso, algumas áreas ficaram escurecidas. Você acha que corre o risco de ficar com a pele manchada? Então, eu acho que a gente tem protocolos para tratar a hiperpigmentação pós-inflamatória que pode ser ocasionada pelo Lyme skin, né? Então, é importante saber se você está fazendo os protocolos, né? Então, a gente tem protocolos para aquela vermelhidão imediata. Quando aquela vermelhidão se torna uma mancha ou castanha, a gente tem um protocolo também de produtos para passar para a hiperpigmentação já mais madura, mais tardia, assim, tem tratamento, né? Acredito que se você fizer o tratamento corretamente, tudo conforme. Eu não sei quem é que fez seu protocolo de Line Skin, mas acho que o profissional deve ter te passado, né? Os produtos, se você fizer tudo corretamente, os riscos de você ficar manchada são bem pequenos. Né? Então, não ficaria preocupada, só ficaria preocupada em fazer realmente a utilização dos produtos para o pós que vão ser orientados para você. Mas fora isso, não precisa ficar preocupada, não. Assim, existe risco de ficar, assim, o risco mais grave, né, do Line Skin seria de uma hipocromia, né, de quando você tem uma perda do pigmento da pele. Porque quando a gente tem a perda do pigmento e fica branca, essa perda ela é definitiva. Então, assim, é um risco que às vezes a gente tem que passar para o paciente, que isso pode acontecer, embora seja muito mais raro. Mas os riscos de hipercromia, eles são mais tratáveis. Então, assim, eu não considero nem nada de errado, nem nenhum problema. Eu considero uma coisa que tem como ser resolvida. Então, eu acho que você não tem que ficar preocupada, não. Só tem que fazer, tá? Foi usado uma seringa na face, parte inferior. Então, Edna, uma seringa para um rosto que nem o meu, na parte inferior, é pouco. Assim, um rosto que nem o meu, se fosse a primeira vez que eu estivesse fazendo um radiese, eu precisaria usar uma seringa de cada lado. Então, assim, você tem que avaliar como é o seu rosto, qual é o seu nível de envelhecimento, entendendo assim que quanto maior o envelhecimento, maior quantidade de produto a gente tem que usar. Por isso é importante a gente não deixar, né, tudo ir ficando em estado bem carente de estímulo de colágeno, de tratamento, que assim, quanto mais detonada você tiver, mais você vai gastar no começo, né? Então, para um rosto, isso é para vocês poderem se basear. Para um rosto como o meu, provavelmente eu usaria uma seringa de cada lado, tá? Então, eu não sei como é o seu rosto, mas de qualquer forma, assim, a não ser que você seja muito mais jovem do que eu, uma seringa de radiante de cada lado é pouco, tá? Uma seringa para parte, meia seringa para cada lado, porque olha só o radiese, pessoal. Radiese vem 1,5 ml, né? Sendo que desse 1,5 ml, só 30% é a substância ativa, é a hidroxiapatita de cálcio, é o bioestimulador de colágeno propriamente dito. O resto é um gel carreador, ele é o gel que carrega as partículas do bioestimulador, que é a carboximetilcelulose. Então, daquela seringa, então vamos supor que fosse uma seringa de 1, só 30% é que é bioestimulador, o resto é o gel que leva. Então, esse gel ele é absorvido e ele desaparece. Então, você vai ter 15 por cento de 1 ml, 15, acho que 15, mais ou menos 15, porque é 1,5, uns 20% para cada lado daquele volume todo é o que vai formar colágeno. Então, 20% é muito pouco de uma seringa. Né? Então, eu não sei se eu consegui ser clara, acho que eu me embananei um pouquinho para explicar, porque matemática não é o meu forte, mas assim, de cada seringa de radiese, tá aqui a seringa de radiese. Isso aqui é a substância ativa. O resto é o gel que leva a substância ativa para onde a gente quer colocar. Então, todo esse resto aqui, ele vai sumir, nosso corpo absorve, o que vai dar efeito é esses aqui, é esses 30% aqui. Então, isso é muito pouco quando a gente pensa no processo de envelhecimento, tá?
Tem que usar mais que isso. Tenho sonho de fazer uma rinoplastia, porém tenho dúvida. Gostaria de indicação. Tenho as lábios do nariz grandes por conta de cirurgia de expansão do céu da boca. Então, se fosse comigo, eu procuraria um bom cirurgião plástico, né? Que tivesse de preferência, assim, até uma experiência por conta da sua cirurgia provavelmente deve ter sido algo ortognática, tudo que costuma abrir as asas do nariz. Eu posso até te dar a indicação. Eu tenho uma paciente que ela fez ortognática e ela fez acho, 3 ou 4 cirurgias plásticas no nariz, até ficar do jeito que ela queria, mas o profissional, assim, conseguiu lidar bem com isso. Posso te passar em off o, o contato. Basra, bom dia, querida. Basra estava agendadíssima, né? Na espera do Line Skin. Acho que o Line Skin dela estava marcado para uma sexta e a proibição foi na quarta. Eu fiquei com muita peninha, assim. Ela estava, né, naquela expectativa toda, eu também. E estamos nessa expectativa, né, pessoal, de que assim, eu não posso falar de assuntos polêmicos, então eu não vou nem falar nada. Deixa pra lá, não posso falar, não quero causar treta nenhuma. Enfim, vamos aguardar que o melhor aconteça. Estou procurando um profissional da área, porém é difícil achar uma indicação boa e confiável. Douglas, é você da. Então, Douglas, me manda mensagem pelo privado, que eu te mando o contato desse cirurgião plástico. Michele Cobra, a profissional que fez me disse que o produto de clareamento está chegando. É isso aí, cara. Assim, é uma coisa que pode acontecer, né? E aí depois é só tratar. Se fosse você, ficaria bem tranquila que vai dar tudo certo. Você gostou do resultado? Conta aí pra gente. Ana Cláudia. Oi! Oi, meu amor. Eu fiz line skin com a Priscila, fiquei rosada, mas já saiu tudo. Fiquei bem satisfeita com o resultado, valeu a pena. Obrigada, querida. Ana Cláudia, na verdade, ela tá fugindo de mim porque eu queria fazer um refinamento, agora não pode, né, por causa da proibição, mas ela já ficou tão feliz com o resultado que ela teve, mas que ela não voltou para fazer o refinamento. Edna entendeu, né? Então, é isso. Muitas vezes a gente, como profissional, pessoal, a gente não quer perder aquele paciente, a gente quer adequar, né? Eu quero fazer, a paciente está naquela expectativa, vou fazer um radiese nela, é o que ela pode gastar e tudo mais, mas isso é uma faca de 2 gumes, sabe? Porque a gente faz uma coisa menos do que precisaria para que o paciente possa fazer e depois muitas vezes o paciente fica decepcionado e achando que assim, ou que o produto não é bom, ou que você não fez o que você tinha que fazer. Então, assim, eu como profissional, eu vivo esse dilema, sabe? Muitas vezes, assim, hoje menos, sabe? Mas no começo, eu queria fazer uma coisa que a pessoa pudesse pagar, então muitas vezes eu ficava no prejuízo, sabe? Eu ia botando mais material para ver aquele paciente ficar feliz, tudo. Só que isso é uma coisa assim, a gente tem todo um custo, né? A gente tem todo um investimento em estudo, em local para trabalhar, impostos, tudo isso, né? E a gente trabalha assim, logicamente, a gente ama o que a gente faz, mas a gente precisa também ganhar dinheiro, se manter, né? Para isso que todo mundo faz. E os produtos de harmonização são produtos caros, né? Então, assim, realmente é uma coisa muito complicada, assim. Eu procuro ser muito franca, sou muito honesta, assim, falar, olha, a gente vai fazer, mas não, a gente não tem como prever o resultado do bioestimulador, cada um responde de um jeito, né? A gente precisa dizer, olha, esse é só o começo do tratamento, você vai ter que fazer outras coisas, mas às vezes o paciente também está tão eufórico para fazer e nem presta atenção, sabe? E aí, assim, é uma coisa relativamente comum de acontecer, aí você faz, você explica, né? Ou até você fala assim, não, faz, que você vai ver resultado, e aí o paciente vai e não tem aquele resultado todo, eu acho uma situação bem chata, assim, eu realmente não gosto
gosto quando isso acontece. Graças a Deus tem acontecido cada vez menos, porque cada vez mais, assim, a experiência vai fazendo a gente aprender isso também, né? O que que a gente consegue de resultado de fato, né? Assim, o que que a gente consegue com cada tipo de face, aquela face mais pesada, durabilidade, tudo. Então, assim, eu sei que às vezes eu não trago a pílula dourada para vocês, e muito menos assim para os meus pacientes aqui, mas eu prefiro ajustar a expectativa à realidade, sabe? Para o paciente não acha que vai ser um passe de mágica, que o paciente nunca fez nenhum tratamento, aí vem fazer o primeiro tratamento, achar que com um tratamento vai resolver tudo, porque não vai. Então é complicado, mas eu entendo, sabe, Edna? Assim, muitas vezes a gente subdimensiona aquilo que o paciente precisa, né? Até porque também o outro lado, às vezes eu chego, quando a pessoa fala assim, eu quero fazer, estou me sentindo muito envelhecida, e realmente às vezes a pessoa está muito envelhecida, e mas eu não posso gastar muito. E aí, assim, muitas vezes eu falo assim, olha, se você só quer resolver toda essa queda, assim, sem gastar muito, que também não existe também, mas, tipo assim, será que não é melhor pensar numa cirurgia plástica, né? Já que a pessoa quer uma coisa definida, não, porque eu quero fazer só uma vez, porque eu quero fazer, quero ficar ótimo. Será que a gente está falando da mesma coisa, né? Será que é. Muita gente também não gosta quando a gente fala de cirurgia plástica, então, vou dizer, gente, é bem complicado, sabe? Eu acho que para quem trabalha mais com harmonização com pessoas bem jovens, que querem ir lá, né? Aquelas meninas bonitas, mas que querem mudar o rosto, querem ficar com aquela bochecha projetada, com aquele lábio, é um pouco diferente de quando a gente está trabalhando, né? Com pessoas da minha idade, né? Pessoas 40 a mais, e que a gente já está ali tendo que reverter os sinais do tempo, né? As quedas que aquela pessoa já teve de tecidos faciais, a perda de tecido ósseo. Então, assim, os tratamentos normalmente, né, quando a gente já está já estamos com o processo de envelhecimento acontecendo, eles têm que ser, sabe, utilizar de várias formas para a gente estar chegando no resultado. Então, às vezes a gente vai usar o bioestimulador, a gente vai usar o fio de PDO, a gente vai fazer o acabamento com ácido hialurônico, e aquilo tudo tem que ter uma manutenção, o paciente faz aquilo tudo, né? Às vezes, o primeiro investimento, eu sempre falo, você pega uma casa que ela está toda caindo aos pedaços, né? E não adianta você passar uma tinta que ela vai continuar caindo aos pedaços. Aí tá tudo enferrujado, o encanamento tá ruim, então você troca tudo aquilo, né? Você troca encanamento, você raspa a parede, que a parede está toda estufada, você tira o cupim, tira o piso, você gasta aquela fortuna para botar a casa em ordem, né? Para você poder estar morando numa casa arrumadinha, tudo bonitinho, a casa era velha e você, né, repaginou. Aí a pergunta é: todo ano você vai ter que gastar tudo isso? Você não vai ter que gastar o que você gastou para entrar na casa todo ano, né? Todo ano, se você quiser manter a casa legal, você vai dar uma pintura, né? Você vai dar uma encerada em alguma coisa. Então, com o nosso processo de envelhecimento é a mesma coisa, pessoal. Quando você chega sem nunca ter recebido o tratamento, num grau de envelhecimento avançado, você vai ter que fazer um investimento no começo. Você vai ter que investir muito mais do que uma pessoa que já vem tratada, que já vem cuidada. Então, a primeira vez, ela normalmente ela é mais pesada. Mas se você não ficar 3 anos sem aparecer, se todo ano você vier fazer uma manutenção, ou a cada 6 meses, ou a cada 4 meses, depende do que é a necessidade de cada um, aí sim você vai começar a gastar menos. Mas não tem como dizer que no começo, entendeu? Eu acho que esses casos que a pessoa fala, o bioestimulador, não vi resultado, é porque a pessoa colocou, tipo, sabe, a pessoa precisava de muito mais coisas para serem feitas e colocou lá uma seringa de radiese ou uma seringa de Sculptra, achando que você vai ter aquele resultado, e não é assim que funciona. Adoraria que fosse, mas não é. Gláucia, oi, prima. Explicação maravilhosa, adoro te ouvir. Obrigada, meu amor. Bárbara nem fala, né, querida? Tá te falando, ainda bem que eu fiz antes. Gente, de verdade, assim, o Live Skin, o Fenol, né, era, era o procedimento que mais entrega resultado e resultados de longa duração. Tipo assim, sem brincadeira, para mim é o melhor procedimento que a gente tinha na mão dentro da harmonização facial.
era o pirindifenol. Entrega resultado, seguro, feito corretamente, resultado duradouro. Olha, assim, era o procedimento que eu sonhava há muitos anos. Acho que eu já fiz outro vídeo falando disso antes de ser proibido. Cara, era tudo que eu esperava para oferecer para os meus pacientes, sabe? Um resultado consistente, surpreendente, duradouro, sabe? Mas, né, vamos nessa. Tá te falando, Line Skin é maravilhoso, é verdade. Line Skin não somente injetáveis, inclui algum aparelho, fio? Tem alguma técnica de fios que você recomendaria? Eu não entendi muito a sua pergunta, mas eu gosto de fios, né? Acho que as pessoas que vendem fios de forma errada, né? Acho que tem profissionais que fazem fotos de fios de antes e depois, imediatos, né? Onde você está tudo repuxado, tudo esticadinho. E eu acho que esse tipo de foto, esse tipo de antes e depois, leva as pessoas a entenderem erradamente o que é que o fio faz, para o que é que o fio serve, né? Então, os fios, eles são bioestimuladores de colágeno sólidos. Quando a pele já é uma pele que nem a minha, bioestimulada, firme, eu consigo um reposicionamento que vai ter uma durabilidade bem adequada. Mas quando muitas vezes a pessoa ainda não tem uma pele firme, né? A gente está falando ali de reposicionamento, a gente está falando de uma construção, né? De passar ali por dentro aqueles fios da pele, eles engancham nos coxins de gordura, que são as nossas gordurinhas internas, puxam, reconectam essas gordurinhas e ali se faz a formação de colágeno. Mas quando a gente está falando de uma pele com envelhecimento, a gente tem que estar pensando ali em fazer ou um aporte imediato de muitos fios, tipo 5, 10 de cada lado, ou fazer, por exemplo, 4 fios de cada lado a cada 4 meses. A gente tem que estar fazendo uma construção ali, pessoal. Então, assim, eu acho que a falha é comunicar o resultado do fio como se fosse aquele pós-imediato e que aquilo fosse durar 1 ano e meio. Isso daí eu não acho bacana de se fazer, nem de se falar para o paciente, porque cria uma expectativa errada. Fio é maravilhoso, fio você vê na pele que a pele está tratada, que a pele fica linda. Fio ajuda sim a fazer um efeito de lifting, mas não da maneira como é vendido, não da maneira como é mostrado. Mas eu gosto sim de fio. Fio é muito legal. Semana que vem na consulta integrativa. Oba, você vai gostar. Ah, Ana Cláudia, pode falar mais do PRP dos cabelos, quantas sessões? Não posso falar aqui, mas eu falo com você, Ana, depois, tá? Depois eu falo. Para bigode chinês, o que eu aconselho? Gente, depende do bigode chinês, né? Assim, o bigode chinês, ele representa muitas vezes a queda de toda essa região do rosto. Então, quando a gente fala no bigode chinês, na verdade, a pessoa tá com isso aqui pendurado, a Marianete aqui pendurada. Então, quando a gente pensa em bigode chinês, a gente tem que pensar em estruturar a região posterior da face. Quando a gente reestrutura a região posterior da face, a gente consegue uma melhora no bigode chinês. A última coisa a fazer é colocar um pouquinho de ácido no bigode, e às vezes é necessário. Além de todas as outras coisas, às vezes é necessário. Mas é a última coisa que a gente faz. Gente, eu vou ter que atender uma consulta online agora. Não vou poder continuar com vocês. Espera aí. Estou encantada com o resultado do Line Skin. Tenho 46 anos, tinha muita flacidez na área dos olhos, muitas rugas e muita acne, pele grossa, muitos poros visíveis. Hoje estou com a pele dos sonhos. Ai, que linda! Parabéns! Line Skin é isso mesmo, pele dos sonhos. Estou aqui na torcida, já tinha feito. Tadinha da Bárbara. Bom dia. Quero muito corrigir meu nariz depois de assistir seus vídeos, sentir confiança. Mas eu não faço, gente, eu não faço nariz. Ah, doutora Priscila é maravilhosa, tomara que volte logo também. Ai, gente, nem fala. Poderia falar sobre Fotona? Não, não poderia, Lu, porque eu não sei nada sobre Fotona, tá? É uma plataforma de laser, mas que eu não uso.
A suplementação dos minerais só são possíveis com fórmulas de manipulação ou não? Não, você consegue também fazer tem minerais prontos em farmácia, magnésio, zinco, você consegue comprar. Tem zinco associado com vitamina C. Na manipulação a gente consegue fazer uma coisa mais individualizada, mas você consegue fazer reposição de minerais com produtos de farmácia comum. Pode ver que a gente fala sobre isso. Bom dia, eu tenho rosto magro, fiz fio de PDO, não vi resultado. O que você acha desse procedimento? Eu faço botox todo ano. Então, tem que entender, você fez fio de PDO de tração, você fez fio de PDO liso, o seu rosto já estava com bioestimulador de colágeno, não estava com bioestimulador de colágeno, então tem que entender, gente, não existe resposta para todo mundo, existe resposta individual para cada procedimento. É por isso que a avaliação é a parte mais importante. O plano de tratamento é a coisa mais importante. Entender o que é que aquele paciente precisa, qual é a necessidade, qual é o tipo de produto que a gente vai trabalhar com ele, e assim, e aí passar a realidade do paciente em relação à quantidade de fios, quantidade de caixas de bioestimulador, quantidade de vezes que a gente tem que bioestimular, e só assim a gente consegue caminhar, tá, pessoal? Aparecida, muito boa sua explicação. Onde é seu consultório? No Rio de Janeiro, meu amor. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca e Ipanema. Eu atendo terça e quarta-feira na Barra e quinta e sexta-feira em Ipanema. Exossomas em pele madura vale a pena? Vale. Tudo vale a pena, gente. Calma, Bárbara. A Bárbara está falando que está triste porque vendo as ruguinhas nos olhos no espelho. Calma, eles vão liberar, cara. Se não liberarem, assim que eu saiba, o professor Nelson já está desenvolvendo um outro peeling profundo, sem fenol. Então, vai dar tudo certo. A Michele Cobra. Ela diz aqui, com Line Skin ganhei um espaço de pálpebra que nunca tive antes, nem mesmo na minha juventude. Também a minha flacidez ao lado de bigode chinês diminuiu 80%. Gente, é verdade, gente. O Line Skin some com o bigode chinês. Some com o bigode chinês. Incrível, incrível. A gente faz aqui, assim, incrível o resultado para o bigode chinês. É muito bom. Gente, eu tenho que ir. De nada, pessoal. Vou deixar essa live salva. Bom dia, vou deixar salvo. Beijo grande, pessoal. Deixa eu atender aqui.